E aí pessoal, tudo beleza? Aula passada a gente estudou um pouquinho sobre os PWMs, utilizando os timers, para que o hardware do timer fizesse uma saída analógica, pseudo-analógica para a gente, né, que a gente pudesse alimentar ou controlar cargas que precisam de sinais analógicos. Essa aula vai ser complementar em relação à aula passada, não que se utilize o mesmo dispositivo, não tem nada a ver o hardware que a gente vai usar com o hardware que a gente viu na aula passada. Complementar no sentido de que na aula passada a gente gerou um output analógico, né? Pseudo-analógico aqui no caso, um output, que é o PWM. E nessa aula a gente vai ver como que a gente vai gerar um input analógico, que vai ser o ADC, tá? Por que a gente tem que estudar esse cara aqui, né? Qual que é o sentido da gente fazer uma conversão analógica e digital? Primeiro vamos definir o que é analógico e o que é digital. Digital não é nada mais nada menos que a forma binária que a gente conhece, né? Ou é 0 ou é 1, sem valores intermediários. E quando eu tenho um sinal analógico, eu consigo ter valores intermediários. 0, 0.001, por exemplo, 0.003, 0.912, né? Consigo ter valores entre 0 e 1, entre ligado e desligado, valores intermediários, valores analógicos, né? Por que a gente estuda isso, né? Se a gente for pensar, o nosso mundo, ele é em sua maioria analógico. O digital pra gente é ou não é, ou tá ligado ou tá desligado. Isso limita muito a nossa compreensão de mundo, né? Quando a gente fala de analógico, a gente pergunta, por exemplo, qual é o seu peso, né? Meu peso 90 quilos, 100 quilos, né? Eu consigo te dar uma medida que seja uma resposta, na verdade, que seja diferente de sim e não. Eu consigo te dar um valor que realmente define a resposta que eu estou querendo te dar. Então, o nosso mundo exterior, né? O mundo, ele é analógico, tá? As grandezas são medidas de forma analógica. Só que a nossa CPU, ela só entende zeros e uns, né? Então a nossa CPU é digital. Opa, a nossa CPU é digital. Então a gente precisa interfacear esses dois caras. A gente precisa fazer com que esses caras conversem de forma adequada para que o nosso sistema embarcado, nossa CPU, o nosso computador, consiga entender o que o mundo está querendo dizer para ele. Tá? Então a gente tem aqui duas interfaces principais. Tá? A primeira delas é o sensor. É o sensor que vai captar esse sinal. Esse sensor pode ser um termopar, pode ser uma célula elétrica, né? Aquela que quando você piezoelétrica, quando você coloca um peso ou aplica uma força, ela gera uma tensão, entre outros, né? No caso, termopar é um termômetro que, de acordo com a variação de temperatura, ocorre a dilatação de dois metais, e essa dilatação gera uma tensão, e entre vários outros, né? Então, esses sensores eles são capazes de captar alguma grandeza do mundo analógico. E para isso, para conversar com o mundo digital, no caso a CPU, a gente precisa fazer uma conversão que vai passar aquele valor analógico, por exemplo, 2,5, para digital. E quem faz essa conversão é o nosso ADC, que vai transformar aquela linguagem de um jeito que a nossa CPU entenda, tá? E o caminho inverso é muito parecido. Quando a gente quer conversar com o mundo digital, né, analógico no caso, a CPU ela faz a conversão aqui de digital para analógico, a partir de um conversor digital analógico, ou através do PWM. E envia isso para um atuador que vai corresponder aqui no mundo analógico. Beleza? Então esse é o motivo principal da gente estudar esses dois caras.
Ah, se a gente for pensar em questão de gráficos, né? O digital é o que a gente está acostumado a visualizar aqui nessa disciplina, né? Vamos supor que tenha 5 volts de saída digital em nível lógico alto e 0 volts. Tá? O digital ele vai atender apenas esses dois valores. Ou ele é 5 ou ele é 0. Né? Isso lembra muito o nosso PWM, certo? Eu não consigo nenhum valor acima disso, a não ser que eu utilize, claro, algum circuito de amplificação. Tá? Esse aqui, no caso, então, é nosso digital. E como seria o gráfico do analógico, né? Um sinal analógico, um valor analógico. Eu tenho várias medidas aqui agora, não tenho só mais os 5, tá? Vários valores intermediários desses 5. E tenho 5 como meu limiar superior. E o 0, tá? E eu consigo medir, consigo entregar vários valores, né? Consigo entender vários valores. Porém, quando eu chego aqui no 5, né, que é a minha tensão de referência, minha tensão máxima, eu me estabilizo em 5, mesmo que esse sinal seja maior do que 5, tá? Ele vai entender como sendo 5. Então, se eu aplicar uma tensão em alguma entrada analógica do meu processador, do meu controlador, que seja maior que 5, no caso aplico 6, ele vai entender 5 ainda, tá? Ele se satura, ele se limita. Beleza? Então, esse aqui é o sinal analógico. E esse aqui é um sinal digital. Então, agora que a gente viu claramente qual é a diferença entre os dois, a gente vai tentar entender como que funciona, como que esse cara aqui vai converter esse dado para que a minha CPU entenda esse valor, tá? Bom, o circuito ADC, pessoal. O circuito ADC, ele não é nada complicado, tá? Ele é feito por 3 blocos. Depois da sua entrada, eu tenho então um input, né? Que é o meu sinal que vem do sensor. Tá? A gente vai trabalhar daqui para cá nessa aula, tá? O sensor a gente não vai trabalhar. Depois a gente vai comentar um pouquinho, vai fazer até uma aplicação utilizando um potenciômetro, que é um sensor, tá? Sensor de posição de um eixo. Mas por enquanto a gente vai conversar só sobre esses dois caras, tá? Vamos começar aqui com a DC. Então eu tenho um input que acabou de chegar do meu sensor, que vai chegar em alguma porta analógica nossa, tá? A gente tem portas analógicas, no nosso caso, de A0 até A6. Então chegou por alguma porta N, tá? Que eu não sei qual porta é. Esse sinal ele vai ser enviado para um circuito que se chama Sample and Hold, tá? Sample and Hold. O que significa isso, né? Ao pé da letra é amostrar, né? Pegar uma amostra, um exemplo, e manter esse exemplo. Por que isso? Os sinais analógicos, pessoal, eles variam com qualquer ruidinho que aconteça. Por exemplo, um LDR, ou um diodo receptor de luz, ele recebe a luz, né, naquele momento, só que aquela luz, aquela faixa de luz, aquela frequência de luz, aquela amplitude de luz, ela varia muito no passar do tempo, né, com o passar do tempo. Então, se eu quero coletar uma amostra e eu tenho um ruído ali no meio, por exemplo, pode ser que eu colete uma amostra errada, né? Esse sample and hold, o que ele faz? Ele pega a média. Ele pega a média de um determinado número de amostras que a gente queria coletar naquele tempo e salva num capacitor, tá? Ele é como se fosse um filtro passa-baixo. Ele capta a média de um sinal, tá? Ele tira aqueles ruidinhos e entrega para a gente essa média para que essa média possa ser tratada. Então, sample and hold é amostrar e manter aquele sinal. Manter para que a gente possa ler no nosso próximo bloco, que é o nosso bloco quantizador. O que é o quantizador, né? O quantizador é o bloco que vai fazer a contagem. Ou seja, vai me falar qual que é o nível de tensão que a gente está trabalhando.
Esse bloco quantizador, pessoal, vamos tentar mostrar rapidinho como que funciona o mais simples deles. Vocês devem ter visto já em eletrônica digital como isso funciona, mas vamos dar uma relembrada básica aqui. O bloco quantizador, a gente tem duas tensões principais, a tensão de referência e a tensão de entrada. A tensão de entrada é essa tensão que chega no nosso pino analógico. A tensão de referência é uma tensão que vai referenciar qual que é a tensão que um comparador analógico, que um amplificador operacional vai receber e vai me falar se o valor de Vin é maior do que essa comparação ou não. Tá? Então, se o meu Vin for maior que o meu V de referência, esse cara aqui vai para nível lógico 1. Tá? E vai enviar esse sinal adiante como nível lógico 1. Se esse Vin for menor, o nível lógico vai ser 0. Beleza? E aqui eu vou ter uma série de divisores de tensão que vão abaixar de forma gradual, de acordo com a minha resolução. Tá? Isso aqui vai lá para baixo até 1 terra. Tá? Isso aqui continua lá para baixo até 1 terra, que vai fazer essa comparação em vários pontos do meu divisor de tensão. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 5 volts de comparação, 5 volts de referência, quer dizer, 5 volts de referência e recebi aqui uma tensão de 4, tá? E eu tenho 10 resistores para fazer meu divisor de tensão, vocês concordam comigo que essa tensão vai se dividir? Que essa tensão vai se dividir de 0,5 em 0,5? Aqui tem uma ondinha também, tá? Tem um pulinho. De 0,5 em 0,5, né? Então, ou seja, aqui eu tenho a tensão 5, né? 5 volts. Aqui no próximo eu vou ter a tensão... Aqui eu cometi uma gafe, né? Vamos lá, vamos apagar esse cara aqui. Beleza. Beleza. Colocar a bolinha que representa onde eu tenho um nó, tá? Tentar deixar isso mais claro. Esse cara aqui vem no comparador. Vamos lá. Positivo e no negativo. Opa. Positivo e no negativo. Beleza, e o comparador? Vamos lá. Certo? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Se eu tenho 10 resistores aqui fazendo meu divisor, todos com a mesma resistência R, tá? 10 divisores de tensão fazendo a divisão dessa tensão de 5 volts. Aqui no início eu vou ter 5 volts. No próximo, depois do próximo resistor eu vou ter 4,5. No próximo eu vou ter 4, né? E assim sucessivamente. O que vai acontecer aqui, né? Se a minha tensão Vin for de 4 volts, por exemplo, vou colocar de 4,5 volts, tá? E eu for fazer essas comparações, como esse cara aqui, os 5 volts, né? A comparação aqui, o menos é maior que o mais, esse cara aqui vai para 0. Aqui no caso, se eu tenho 4,5, como eles são iguais, tá? Eu tenho um comparador, essa tensão aqui vai ser igual a 1, tá? Eles são iguais. Esse cara aqui, como ele é menor do que a minha tensão de entrada, ele vai ser 1 também, né? Se a minha tensão fosse 4 volts, eu ia ter esse cara aqui igual a 0 também. Esse cara igual a 1. Se ela fosse igual a 3,5, essa tensão seria 0 também. A próxima, depois do divisor de tensão, seria igual a 1. Então, o que esse cara está fazendo? Ele está conseguindo, a partir desses comparadores e desse divisor de tensão, saber em qual limiar e qual nível que está esse meu Vin com uma resolução de 0,5 volts. Né? De 0,5 em 0,5 volts, ele consegue detectar qual que é a minha tensão do Vin. E o que ele faz com essa tensão? Ele joga para um bloco decodificador. E esse decodificador, ele vai me dar uma saída. Por exemplo, se eu tenho aqui 1024
resistores fazendo essa divisão. Então eu vou ter uma resolução de 5 dividido por 1024, certo? Se aqui eu tinha 10 resistores e eu tinha 0,5, que é 5 dividido por 10. Aqui eu tenho 1024 resistores, que é 5 dividido por 1024. Então aí vou ter minha resolução bem menor, né? Na ordem aí de quase milivolts. E vou enviar tudo isso aqui para o meu decodificador. Meu decodificador ele vai conseguir detectar qual que é o nível dessa tensão que está sendo colocada, se ela é 3.7, 3.8, e vai fazer uma decodificação. Essa decodificação vai ser devolvida em números binários, tá? Num valor binário. Então, se eu detectei aqui, por exemplo, que em 1024 possibilidades, né? Se eu tenho um comparador de 1024 resistores, eu tenho a tensão de 512, por exemplo, que é a metade. Esse cara, aliás, desculpa, eu tenho uma tensão de 2,5, né, de 2,5. Se eu tiver uma tensão de 2,5, esse valor aqui para mim, ó, se 5 é 1024, 2,5 vai ser 512. Eu vou ter esse nível de tensão entrando no decodificador e esse cara aqui vai me devolver 512, o valor 512 em binário, tá? Então, a gente definiu aqui o nosso bloco quantizador. O que esse bloco quantizador faz? Esse bloco quantizador, ele define qual o nível que aquela tensão de entrada nossa está. Sample and hold, ele trava aquela tensão num capacitor. Quantizador, ele define qual o nível que aquela tensão travada no capacitor está. E o último nível de bloco aqui é o decodificador. Decodificador que vai transformar, que é esse cara aqui, tá? Que vai transformar ele em número binário, beleza? E esse número binário, ele vai ser salvo num registrador chamado ADC, dentro do nosso controlador, beleza? Então aqui a gente fez a nossa conversão. A gente entrou com um valor analógico, passou pelo sample and hold, pelo quantizador, pelo decodificador, e o nosso ADC foi carregado com um número binário equivalente àquele sinal analógico que a gente teve na nossa entrada, tá? Conversor, decodificador, conversor também é um nome adequado para esse cara aqui, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o conversor analógico digital do ATmega 328P, certo? Então, ADC do ATmega 328P, que é o cara que a gente está trabalhando aí nas nossas aulas de microcontroladores, microprocessadores, certo? Então, esse cara, o nosso conversor no ADC, ele tem até 10 bits de resolução, ou seja, ele consegue entregar valores aí na faixa de 0 a 5 volts com divisões de 1024, certo? 0 a 5 volts com a resolução aí, com a divisão de 1024. Esse valor aqui não precisa ser 5, tá? Eu consigo setar um valor que eu quero, um valor externo, ou até outro valor interno que é de 1,1 volts, beleza? A gente tem essa possibilidade interna também. Ele é multiplexado, o que quer dizer isso, né? A gente tem 6 canais de entrada e saída. A gente vai ver depois lá no datasheet, tá? A gente tem 6 canais de entrada e saída analógica, tá? E eles são multiplexados. Multiplexados. O que quer dizer isso, né? Que eles são multiplexados. Quer dizer que eu não tenho um conversor para cada canal. Eu tenho 6 canais, vamos lá no datasheet dar uma olhadinha. Eu tenho 6 canais. 6 canais, tá? Na verdade aqui tá sendo representado como 8, mas esses dois aqui a gente não vai utilizar, tá? Um é para o termômetro interno do nosso ADC
E o outro, ele vai ser para outra aplicação que a gente não vai usar agora no momento. E a gente tem esses 6 aqui disponíveis para a gente fazer a conversão. O nosso conversor, aqui o nosso quantizador, tá? Ele está trabalhando aqui nesse ponto. Beleza? Aqui junto com o sample and hold, a gente tem o comparador, a gente tem a lógica de conversão e a gente tem o quantizador, o bloco quantizador. Esses caras aqui eles têm 6 entradas, certo? Só que só uma delas vai estar conectada ao nosso comparador. Para que a gente não precise ter 6 comparadores dentro do nosso controlador, a gente multiplexa essas entradas, ou seja, a partir de bits de seleção, que são esses 4 caras aqui, a gente seleciona qual das entradas a gente quer utilizar naquele momento. Beleza? Então, isso que significa ele ser multiplexado. Se eu faço a configuração para utilizar o 3, só o 3 estará sendo lido naquele momento. Vamos voltar aqui. Beleza. Então, ele tem 6 canais analógicos multiplexados. E a gente consegue fazer até 15.000 samples per second, tá? A gente consegue fazer até 15.000, pegar até 15.000 amostras por segundo. Pessoal, isso daqui é um pouco perigoso, tá? A gente fazer uma conversão aí muito rápida, muito depressa. Por quê? Né? A gente está muito propício a ruído. E pode ser que esse ruído ele cause uma falsa tensão no nosso capacitor. Então, para o nosso capacitor ter uma média, né, conseguir ter um sample, né, sample and hold de uma média mais confiável, é melhor que a gente deixe ele mais tempo captando esse sinal. Então, se eu faço essa captação muito rápido, eu já capto um pouquinho de sinal e já utilizo, pode ser um valor errôneo, né, um valor equivocado. Então, quanto mais devagar eu faço a minha conversão, maior vai ser minha precisão, menor vai ser meu erro na hora de fazer essa conversão. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento com isso também. Depende muito do sensor que a gente está utilizando. Se ele tem filtros de regulagem, se ele tem pouco ruído. Tá? É basicamente isso que a gente tem que ficar atento. E a gente tem, como a gente tem 10 bits de resolução, sim, a gente pode utilizar também ele como 8 bits de resolução. Tá? De resolução, que são 0 a 5 volts, só que agora 256 é o nosso valor de divisão, a nossa resolução, tá? 5 dividido por 256. E como que a gente faz para utilizar isso no nosso ATmega? A gente vai ter um passo a passo, tá? Não é nada complicado para fazer essa configuração. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar então a tensão de entrada. Fazer o setup, configurar a tensão de entrada. Tensão de entrada, como eu disse para vocês, ela pode ser um valor que a gente escolher, que vai estar no AREF, tá? Que é um pino disponível que a gente tem no nosso controlador. Ela pode ser 5 volts e ela pode ser 1.1. Primeira coisa que a gente vai definir, então, vai ser aquela tensão de entrada, tá? Você lembra que quando a gente tinha o bloco quantizador, a gente tinha o Vin e o Vref? No caso, é esse Vref aqui, tá? Vai ser essa tensão de referência. Então, a gente tem o AREF, que é uma tensão que a gente escolher, os 5 volts e o 1.1 volts. Esse AREF aqui, ele não pode sair desses dois limites aqui. Eu posso colocar 3 aqui? Posso colocar 3. Mas não vou colocar 10 volts no meu AREF, que meu controlador não vai conseguir fazer essa conversão. A próxima coisa que a gente vai ter que configurar, a gente já configurou a referência, qual que vai ser a resolução do nosso controlador, tá? Se a gente quer usar 8, então, a resolução se a gente quer usar 8 ou 10 bits, tá? Resolução 8 ou 10 bits. Sim, para configurar esses caras aqui, a gente vai utilizar o registrador que chama ref, tá? A gente vai encontrar ele
Quando a gente estiver conversando sobre os registradores, a gente vai encontrar esses caras aqui. Para configurar esse cara aqui, a gente vai configurar um bit, que chama ADLAR, o adelar, tá? O adelar, se ele for igual a 1, a gente está usando 8 bits de resolução. Se ele for igual a 0, a gente está usando 10 bits. Depois eu vou mostrar para vocês onde que ele se encontra lá no datasheet, tá? A gente vai ter que também escolher qual canal. Escolher o canal, né? O canal a partir do multiplexador. Do multiplexador, certo? E a gente vai ter bits definidos também, que é o mux de 1, aliás, de 1 não, de 3 até 0, para escolher um dos nossos canais. E também a gente tem que setar o pré-scaler. O que é o pré-scaler, né? Tem que configurar o pré-scaler. O que é esse pré-scaler? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode ter até 15K de conversões por segundo, né? De amostras por segundo? Então, essas amostras, elas são configuráveis, tá? A gente consegue definir quantas amostras que eu vou querer por segundo a partir do pré-scaler. O pré-scaler é igual ao pré-scaler do timer. Ele vai definir os clocks que vão chegar, né, no meu ADC. O do timer é a mesma coisa, ele definia de quanto em quanto tempo seria contado um no timer. Aqui, de quanto em quanto tempo vai ser realizada uma conversão do meu ADC. Quanto mais devagar, menor vai ser meu erro. Quanto mais rápido, maior vai ser meu erro, porém eu vou ter mais amostras. Então a gente tem aí essa troca, né? Esse trade-off, né? Que é o nome bonito desse trem. E para finalizar, a gente tem que setar aquele pino, setar o ADEN. O que é ADEN? Analógico digital Enable, tá? Esse cara aqui vai ser o cara que vai habilitar o início das conversões. Então, passo a passo principal é fazer isso aqui. E para minha primeira conversão, o cara aqui mais importante é o ADSC. O que é esse cara, né? Analógico digital Single Conversion. Esse cara aqui ele vai iniciar uma conversão ou uma série de conversões que a gente vai ver por que uma série de conversões, né? Como que funciona essa conversão, como que a gente vai habilitar isso via software. Então, para fazer as nossas conversões, a gente tem dois jeitos, né? Esses dois jeitos a gente viu lá em arquitetura, como que eles funcionam. O primeiro deles é o pooling, tá? Pooling é você ficar esperando alguma coisa acontecer, você ficar fazendo uma varredura até que alguma coisa aconteça. Então, qual que é a ideia desse cara aqui? Quando eu seto o meu ADSC, ele inicia uma nova conversão. Então, esse cara aqui inicia uma conversão. Quando ele apagar, quando o ADSC for igual a 0, quer dizer que aquela conversão terminou. Por quê? Se a gente faz, por exemplo, 15.000 conversões por segundo, e a gente trabalha na faixa de 16 MHz, a gente não tem uma conversão por ciclo de clock, né? Então, uma conversão demora mais do que um ciclo de clock. Bem mais que um ciclo de clock, na verdade. Então, a gente manda aquela conversão acontecer e fica esperando ela acabar. Quando ela acabar, o próprio hardware do conversor vai enviar a bandeirinha para a gente, o ADCSC, vai falar que esse cara é igual a 0, ou seja, já acabou a conversão. Quando ela já acabou a conversão, o que eu faço? Eu tenho dois registradores, o ADCL e o ADCH, low e high. Tá? Como eu tenho 16 bits, aliás, desculpa, como eu tenho 10 bits, eu vou salvar a parte menos significativa, less, LSB, né? Less significant bits,
que vão ser disponibilizadas por esse registrador. E os mais significativos vão ser disponibilizadas por esse registrador aqui. E eu salvo esses caras em algum registrador. Tá? Em alguns registradores, né? Aqui no caso, 2 registradores, quando eu estou usando a resolução de 10 bits. Quando eu vou fazer a minha leitura desses dois caras, a gente tem que sempre seguir a ordem de fazer o ADCL primeiro e depois o ADCH. Por quê? Esse cara aqui, quando ele é lido, ele trava uma nova leitura, uma nova conversão do meu conversor analógico digital. E essa leitura só é liberada quando eu leio esse bit aqui. Por que isso acontece? Para que não ocorra a possibilidade de eu pegar os menos significativos da leitura, sei lá, leitura 13, a 13ª leitura, e os mais significativos, um tempo depois, da leitura 16ª, né, da 16ª leitura. Então, o que ele faz? Na hora que eu li a 13ª, ele para de fazer a leitura. Ele trava todas as leituras até que eu leia esse cara aqui, que vai ser a 13ª também. Depois que eu li esse cara aqui, ele libera novas leituras, libera o ADC para trabalhar de novo, beleza? Quando a gente tem 10 bits, né, que a gente utiliza esses dois, esse método aqui, tá? Por quê? Porque 8 bits eu só preciso de um registrador. Então, para 8 bits, eu vou ler só o ADCH. Certo? Mas fala, meu Deus, mas por que, né, como que os 8 bits estão no ADCH? Eu não vou ter bit nenhum, né? Vão estar todos no menos significativos. Quando a gente ativa os 8 bits, a gente tem lá, vamos lá no datasheet que lá é mais fácil de explicar, tá? Quando a gente ativa os 8 bits, a conversão para 8 bits, Register Description, vamos lá no nosso ADC, que é o nosso principal registrador, né, o que vai receber a leitura desses caras. Quando eu tenho 10 bits de resolução, olha como que fica justificado os meus bits, os meus 10 bits, né? 2 deles vão estar no meu ADCH, certo? 2 deles estão aqui no meu ADCH. São os mais significativos, né? O 9 e o 8 são os meus dois mais significativos. E os menos significativos no ADCL. Quando eu uso só 8 bits de resolução, o que meu controlador faz, né? Ele taca todos esses bits para o lado esquerdo. Ele faz uma justificativa, justified, né? Ele justifica os meus bits todos para o lado esquerdo. E os mais significativos meus estão todos em ADCH. Se eu quero utilizar só 8 bits de resolução, eu não preciso desses dois caras. Esses caras não me interessam. Certo? Então eu salvo um valor no meu ADCH de 8 bits. E eu tenho aqui 256 possibilidades. Lembra do nosso Adelar? Adelar que faz isso, tá? Adelar justifica para a direita quando eu quero utilizar 10 bits. E o Adelar justifica para a esquerda quando eu quero utilizar só 8 bits. Beleza? Então, aqui no caso, eu vou precisar ler só... Vamos lá. Aqui, como esse cara aqui é o que trava... Aliás, esse cara aqui é o que trava a minha leitura, e esse cara aqui é o que libera a minha leitura, eu vou ler só o que libera. Porque lendo o que libera é o que importa para mim, eu preciso fazer só uma leitura. Eu preciso fazer só essa leitura, né? Então eu vou salvar aqui num registrador, que no caso registradores, né? Num registrador só de 8 bits, beleza? Então, quando eu estou utilizando 10 bits, eu preciso de 2 registradores, cada um com 8 bits. Esse aqui, apesar de eu utilizar só 2 bits, eu faço a leitura desses 2 bits também. E faço anteriormente, na verdade, a leitura dos menos significativos. Quando eu estou usando 8 bits, só os 8 mais significativos vão interessar para mim, beleza? Então, esse é o método de fazer o pooling. Ponto mais importante, ativo ADSC. Ativei ADSC, esperei ele para 0. Na hora que ele for para 0, salvo os valores dos registradores, beleza? É só isso, tá? Não tem segredo nenhum. E agora, a interrupção, que é
complementar ao pooling, né, a gente sempre tem uma interrupção. Como que funciona a interrupção? A interrupção, ela vai fazer aí uma série de conversões automaticamente, ou vai fazer uma conversão quando algum evento ocorrer. Como assim, né? Quando algum evento ocorrer. Vamos lá. Aqui no caso é quando a gente utiliza o auto-trigger. O que é o auto-trigger? Né? Quando a gente utiliza, no caso, a interrupção. O auto-trigger é quando alguma fonte externa ativa a nossa interrupção de comparador de timer. Por exemplo, quando eu estou trabalhando... de timer não, desculpa, de conversor analógico digital. Quando alguma fonte externa habilita uma conversão analógica digital. Como assim, né? Por exemplo, se eu tenho um overflow no meu timer 0, eu posso dar um trigger no meu circuito de conversão e esse meu trigger fazer uma comparação analógica digital. Ou quando eu tenho uma comparação do comparador B, ou do comparador A, ou uma interrupção externa. Certo? E eu tenho Free Running Mode. O Free Running Mode, ele habilita, assim que uma conversão terminar, uma nova conversão vai começar. Na sequência, tá? Então, acabou uma conversão, uma nova conversão vai começar. E sempre que terminar uma conversão, sempre que acabar uma conversão, vai ser chamada uma subrrotina de interrupção. E essa subrrotina vai fazer o que a gente quiser. No caso, o que a gente quer fazer aqui é salvar os valores da conversão analógica digital. Certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é setar uma nova conversão. Por quê? Sempre que eu seto esse cara aqui, ele vai iniciar uma série de conversões. Ele vai habilitar uma nova conversão. Depois a gente vai continuar fazendo alguma coisa e vai aguardar a interrupção acontecer. Depois que essa interrupção acontecer, a gente vai chamar uma subrrotina, que vai estar habilitada já. Essa vai ser feita automaticamente, essa chamada, tá? A subrrotina de interrupção e vai salvar. Vai dar um store em ADCL e em ADCH. Beleza? Se a gente está utilizando o Free Running Mode, essa interrupção aqui vai ser chamada quando esse cara aqui for para 0. E assim que terminar a conversão, esse cara aqui vai para 1. Automaticamente vai começar uma nova rotina aí, uma nova chamada, uma nova conversão, que vai chamar uma subrrotina quando essa conversão for finalizada, tá? Bom, então vamos lá falar um pouquinho agora dos registradores, tá? Que são os caras que a gente vai manipular no fim das contas. Vamos ficar esperto aqui com esses 4 registradores aqui a priori, tá? Esses caras aqui são os caras do MUX, do multiplexador. São os caras que vão escolher qual entrada que a gente vai utilizar, tá? No caso aqui, a gente vai utilizar daqui para cima, tá? Se a gente quer usar o ADC0, ADC1, ADC2, no nosso Arduino só vai estar disponível até o ADC5, tá? Então a gente vai utilizar esses caras para selecionar qual a entrada do Arduino que a gente quer fazer a leitura analógica digital, que são esses 4 bits aqui. Esses 2 caras aqui a gente conversou também, que são os caras dessa tabelinha aqui, que vão definir para a gente qual que vai ser a nossa tensão de referência, que é o primeiro passo lá do nosso tutorial, certo? Do nosso passo a passo. Então a gente vai escolher se a gente quer utilizar o AREF, tá? Que é uma tensão externa que a gente vai definir. Se a gente quer utilizar a nossa tensão interna, ele recomenda que a gente coloque um capacitor no AREF para evitar ruído. O 0 aqui não é nada, tá? É reservado para próximas aplicações. E a gente pode utilizar a conversão de 1.1 também. Aliás, desculpa, a referência de 1.1 que está interna
interno ao nosso controlador. A gente não precisa conectar nada no nosso pino RF, tá? E colocar um capacitor aqui para evitar ruído. Então, esses caras aqui para selecionar o canal, esses caras aqui para selecionar a tensão de referência. Então, a gente já tem aí praticamente meio caminho andado. Esse cara aqui vai definir a resolução para a gente, se vai ser ajustado à esquerda ou se vai ser ajustado à direita. Lembrando que quando for 0, 10 bits ajustado à direita. Quando for 1, 8 bits ajustado à esquerda. A gente precisa ler só o ADC High. Certo? Vamos ver os próximos registradores aqui. Tá, esses registradores aqui, eles vão ser úteis para a gente para configurar de fato aí o nosso conversor, tá? Não tem muito a ver com o canal. Esses três caras aqui, eles são utilizados para definir o pré-scaler que a gente vai usar. O pré-scaler vai definir o que? A taxa de conversão nossa. Quantas conversões que eu vou ter por segundo. Se eu coloco um pré-scaler bem alto, eu vou ter menos conversões por segundo. Porém, eu vou ter uma precisão maior. Se eu coloco um pré-scaler bem baixo, eu vou ter muito mais conversões por segundo. Porém, eu vou estar mais propício a erro aí, tá? Então, vou recomendar aí para que a gente sempre utilize, se for fora da simulação, se for no meio físico, né? Na prototipagem física nossa, a gente utilizar aí pelo menos 64 ou 128 no nosso pré-scaler, que são esses 3 bits aqui, certo? Outro cara que eu queria falar para vocês é o ADEM, né? Esse cara aqui, ele habilita para a gente o nosso conversor analógico digital. ADSC é aquele cara que vai disponibilizar a primeira conversão ou uma conversão única. Quando eu jogo para 1, ele inicializa uma conversão, né? É o Single Conversion. Auto Trigger Enable. O que é o Auto Trigger Enable? Lembra dessa tabelinha aqui de Auto Trigger? Vamos lá nela aqui, ó. Esses caras aqui, eles só vão dar o trigger para uma conversão caso o Auto Trigger Enable esteja ativado, tá? Se o Auto Trigger Enable estiver ativado, eu posso escolher começar e inicializar uma conversão a partir desses caras aqui, tá? A partir de uma interrupção externa, a partir do Free Running Mode, que é uma conversão depois da outra, certo? Vamos lá. Essa aqui é a flag de interrupção do AD. Quando ele finaliza uma interrupção, esse cara aqui ele vai para 1, indicando que terminou. Desculpa, quando ele finaliza uma conversão, esse cara aqui vai para 1, indicando que foi finalizada a conversão. E se a minha interrupção de conversão AD estiver habilitada, que é esse terceiro bit, esse bit 3 aqui, vai ser chamada uma subrotina de interrupção, ou seja, meu PC vai para aquele endereço específico. Que endereço específico, né? Sempre que a gente tem interrupção, a gente tem que lembrar de vir aqui no capítulo 11. E esse capítulo 11 vai falar para a gente qual que é o endereço de cada interrupção. Vamos procurar aqui. Tem o dos timers, do watchdog, das interrupções. Tem os das comunicações aqui, do ADC. Esse é o endereço da interrupção do ADC. Quando ele termina uma interrupção e se tiver habilitada a minha interrupção ADC pelo ADIE, tá? ADIE, o meu PC, meu Program Counter, vai para esse endereço automaticamente. Beleza? Igual todas as outras interrupções que a gente estudou até agora. Vamos continuar então analisando os nossos registradores. A gente já falou de vários pontos importantes. Vamos terminar de falar aqui do nosso controlador A, registrador de controle A. Bom, a gente já terminou, né? Então, esses caras aqui habilita o ADC, o AD, inicia uma conversão, auto trigger, flag de interrupção, habilita interrupção e escolhe o pré-scaler, quantas conversões vão ser feitas aí por segundo. Bom, o ADL e o ADC são os mais significativos em ADCH e o ADCL são os menos significativos. Quando eles estão justificados à direita, é esse formato que ele recebe. Quando eles estão justificados à esquerda, vai ser recebido nesse formato aqui. Lembrando que esse cara aqui é para 10 bits
de resolução e esse cara aqui é para 8 bits de resolução e eu leio apenas o ADCH. O controlador B vai definir qual que vai ser a nossa fonte de auto-trigger, tá? Se eu vou dar um auto-trigger utilizando a interrupção externa, se eu vou dar um auto-trigger utilizando o timer, se eu vou usar o comparador analógico, que a gente não aprendeu ainda, tá? Ou se eu vou deixar ele correndo livremente, ou seja, uma conversão após a outra. Quando eu estou utilizando, esse cara aqui não importa para a gente por enquanto, tá? Mas quando eu estou utilizando o conversor analógico digital, eu posso utilizar as suas entradas, a 0, a 1, a 2, como entradas digitais também, tá? Mas eu não quero utilizar como entradas digitais. Então, o que eu faço? Eu venho e escrevo 1 nesses caras aqui, e esses caras vão desabilitar a conversão digital, tá? A entrada digital desses caras, tá? Mas por enquanto a gente vai trabalhar só daqui para cima, tá? Com esses controladores aqui. Esse bit aqui reservado é do comparador analógico digital, que a gente não estudou ainda também, certo? Então, pessoal, eu acho que é isso, não vou falar que é só isso, tá? Porque eu sei que foi muita coisa, mas estamos aí quarta-feira e quinta-feira para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!